especial frentista dessa Câmara dos Vereadores, na pessoa do presidente Carlos. Quer dizer, da minha alegria de estar de volta a esta casa agora, ocupando a tribuna popular, para falar sobre o meu sacerdócio, sobre a minha vocação ministerial. Agradeço pela oportunidade e devo dizer também que tenho acompanhado os trabalhos dos vereadores desta casa, as conquistas, as realizações, e dizer que, de fato, as conquistas têm sido significativas e de grande valia para a sociedade. É um prazer estar com vocês. Quero cumprimentar os meus bispos, pastores, que vieram participar desse momento, obreiros, membros de algumas das nossas igrejas que vieram prestigiar. Eu quero começar dizendo a todos vocês que estão me ouvindo agora, os que estão ouvindo pelas emissoras de rádio, que o meu sacerdócio, ele, de fato e de verdade, é uma convicção que tenho de um chamado de Deus para a pregação do Evangelho. Como tudo começou, eu venho de uma família bem pobre. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. Meu pai era peão de fazendas, avançava cavalos bravos e tomava conta do gado. Era o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, meu irmão e eu, no caso, 3 crianças. Meu pai se tornou alcoólatra. E por conta do alcoolismo, meu pai se tornou um homem violento, agressivo. E passou a agredir a minha mãe com frequência. E por conta das agressões que a minha mãe sofria, chegou um momento que ela não suportou mais e ela tomou uma decisão. Ela pegou as 3 crianças e fugiu para uma cidade grande. Ela queria fugir da presença do meu pai, porque ela não suportava mais as agressões que sofria. E a minha mãe escolheu ir para uma cidade que não tivesse nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido, ou então tivesse ninguém que pudesse dar notícias ao meu pai de onde ela estava. Ela não queria jamais ser encontrada pelo meu pai. Ela decidiu fugir da presença do meu pai. E aquela mulher de roça, sem produção, chega na cidade com 3 crianças e sem lugar para morar. O único lugar que minha mãe conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Para quem não sabe, é a parte de baixo de uma casa que tem uma soalha de madeira e ali geralmente as pessoas usam para guardar coisas, é um lugar de despejo. E alguém generosamente cedeu um quartinho de porão para a gente morar. E aquele quartinho era quarto, era sala e era cozinha para nós. Ali era a nossa casa. O único trabalho que minha mãe conseguiu foi lavação de roupas e passação. E todo dia minha mãe saía de manhã para lavar roupas e passar. E num tempo que não tinha tanquinho, não tinha máquina de lavar, era uma escova. E eu sou testemunha, às vezes, os dedos da minha mãe ficavam na carne viva, esfregando roupas. E ela dava muito, porque agora ela tem 3 crianças que dependem dela para comer. A minha irmã, mais ou menos 7 anos de idade, meu irmão, mais ou menos 6 anos de idade, e eu, 4 anos e meio, quase 5 anos de idade. E aconteceu que a minha mãe, naquela linda diária, todo dia ela comprava batatas com dinheiro para comprar as coisas para a gente comer. E um dia, a minha mãe começou a sentir fortes dores abdominais. As dores foram se intensificando, ela tomou algum chá, tomou algum medicamento de farmácia e nada trouxe alívio. E ela, mesmo sentindo dores, ela ia para a vida, porque ela tem 3 crianças que dependem dela, e nós não temos parentes, não temos amigos, não temos ninguém por nós naquela cidade estreita. E as dores se tornaram tão intensas que minha mãe procurou o hospital, procurou o médico, e eu sei que naquele dia a mamãe não voltou para casa, eles internaram a minha mãe. Eu não sei quantos dias ela ficou, 3 ou 4 dias. Nós éramos 3 crianças em casa, se é que pode chamar de casa, aquele quartinho fora. E não tínhamos parentes, amigos, ninguém por nós. Não tínhamos informação alguma. 3 ou 4 dias depois, a ambulância encosta na porta, trazendo a minha mãe na maca, desenganada pela medicina. Ela já não conseguia
examinasse. A medicina não soube dar um diagnóstico preciso do problema dela. Hoje nós sabemos que era câncer, mas naqueles dias os médicos não sabiam muita coisa sobre o câncer. Era algum especialista em algum lugar para dar um diagnóstico preciso. Eles colocaram minha mãe no leito ali, naquele quartinho de porão, enquanto a minha mãe estava no hospital. E agora, a minha irmã, 7 anos de idade, 7 anos e pouco, ela fazia comida para nós. E a minha mãe gemia muito, sentia muitas dores, e a sombra da morte estava sobre ela. Cada dia minha mãe morria um pouco mais. Nós éramos 3 crianças, não fazíamos ideia do que estava acontecendo. Mas eu sei viver. E um dia, a minha irmã foi nas latas de mantimento para fazer comida para nós. Ela pegou a lata de arroz, o arroz tinha acabado. Pegou a lata de feijão, o feijão acabou. A lata de macarrão, não tinha nada para fazer. Farinha, já não tinha mais. A minha mãe está no leito de morte, a sombra da morte está sobre ela. Mas ela tomou uma decisão, a minha irmã. Pegou na mãozinha do meu irmão e eles foram para as ruas procurar comida nos caixotes de lixo do supermercado. A partir voltaram para sacolinhas com legumes podres, frutas podres. A minha irmã, 7 anos de alguma coisa, ela cortava a parte podre, lavava e colocava no caldeirão para fazer uma sopa para nós. Ela foi no açougue da esquina e pediu ossos para o açougueiro. Na época não tinha essa ferramenta de corta-ossos. Era um tronco de madeira que o açougueiro colocava os ossos ali e batia um machado para cortar. E ela servia os legumes com aqueles ossos, fazia a sopa para nós. E a sopa era café da manhã, era almoço e era janta para nós. Tentava dar para minha mãe, sentindo dores, não se alimentava dele. Todos os dias essa história se repetia. Minha irmã pegava na mãozinha do meu irmão e saíam para as ruas para procurar comida dos caixotes de lixo do supermercado. E a minha mãe cada dia um pouco mais. Mas um dia foi diferente. A minha irmã voltou a casinha com o meu irmão, a sacolinha de legumes podres nas mãos. Mas numa das mãos, ela trouxe um livrinho desse livro, um Novo Testamento. A minha irmã não sabia o que era. Chegou no leito de morte, no leito de enfermidade, entregou para minha mãe e disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo. O que será, mãe? A minha mãe, uma mulher que veio da roça, também não sabia o que era. A minha mãe abriu a palavra de Deus e começou a ler. Eu não sei onde ela veio. Eu não sei se ela veio nos Salmos, Provérbios, em Mateus, Marcos, Lucas, João, nas cartas de Paulo, se no Apocalipse. Eu não sei onde ela veio, mas uma coisa eu sei. Quando a minha mãe começou a ler a palavra de Deus, naquele quartinho de porão, em que a sombra da morte estava sobre ela, o poder de Deus entrou lá e curou a minha mãe. A minha mãe foi impactada pelo poder do Espírito Santo dentro da palavra de Deus. Ela não andava dias, ela se levantou daquele leito de morte. Ela batia as mãos no seu estômago e ela dizia chorando: Jesus me curou. Jesus me curou. Nós éramos 3 crianças. Nós não fazíamos ideia do que estava acontecendo. E a minha mãe chorava muito, ela tinha sua camisola, e filho, quando vê a mãe chorando, chora também. E a gente chorava junto com ela, sem ter ideia do que estava acontecendo. E a vida ser forte de porão, sem que ninguém ensinasse. A minha mãe dobrou o seu joelho ali, o seu rosto banhado em lágrimas. E ela fez uma oração entregando a sua vida a Jesus. E ela se levantou daquela oração. Ela bateu a mão na minha cabeça. Eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos. E ela fez uma declaração. Ela disse: enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse Jesus que me curou. Amém, Deus. Eu nasci no ano de 1959. Não precisa fazer as contas. Eu tenho 56 anos de idade. Eu nasci um ano depois que o Brasil foi campeão do mundo de futebol. O Brasil foi campeão em 58, eu nasci um ano depois. Nasci na roça. Meu pai acompanhava os jogos do Brasil pelo rádio. Nasci um ano depois, ele colocou o nome de um jogador de futebol da Copa de 58. Não sei quantos aqui já ouviram falar em Djalma Santos.
Esse foi o meu nome, né? 5 anos de idade, 5 anos e pouco. E um dia minha mãe chegou para mim e disse: Djalma, nós vamos te registrar, para te colocar na escola. Você quer continuar com esse nome ou você quer mudar de nome? Eu estava frequentando a escola bíblica, eu estava frequentando a igreja, aprendendo sobre os heróis da fé. Eu disse para minha mãe, e posso mudar de nome? Ela disse: pode, quando chegar no cartório, ninguém sabe o nome que você tem. O nome que a gente der é esse mesmo. Então eu disse: eu quero mudar de nome. Eu quero ter o nome de um dos heróis da fé da Bíblia. Eu pedi a minha mãe uma semana de prazo para escolher o meu nome. Fiz uma lista de Abraão até o nome do Apocalipse. Sobraram 2 nomes. Eu fui riscando, sobraram Daniel e Elias. Eu olhava a história de Daniel e ficava impactado, impressionado. Eu olhava a história de Elias. Eu dizia: eu quero chamar Elias. Eu estou em dúvida. Cheguei para minha irmã mais velha e disse: o que você acha? Daniel ou Elias? Ela disse: põe os 2. Eu disse: pode ter 2 nomes? Ela falou: pode. Não tem aí Roberto Carlos, Antônio Marcos. Eu disse: é mesmo. Eu pedi mais 2 dias da minha mãe para saber se eu colocava Daniel Elias ou Elias Daniel. Então eu cheguei para minha mãe e escolhi o nome, Daniel Elias. Então eu tenho um sacerdócio dado por Deus, que foi avalizado por Deus de passo a passo. O tempo aqui é curto para a gente mencionar o aval de Deus para o meu chamado, para a minha vocação ministerial. Mas tem simples, eu quero dizer que vim para Barreiras por um chamado de Deus. Eu ouvi a voz do Eterno. Eu morava em Minas e numa oração de madrugada, literalmente, eu ouvi a voz de Deus, como se tivesse uma caixa de som de grava de um lado e outra caixa do outro lado. E Deus me disse: eu vou levar vocês para a Bahia. Eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. Eu nunca tinha pensado em Bahia, mas a partir daquele dia eu passei a amar a Bahia. Eu nem sabia que Barreiras existia, mas tudo aconteceu conforme o propósito de Deus. E em 1992, em março de 92, eu cheguei de muda aqui na cidade de Barreiras. Então, o meu sacerdócio, ele foi desenvolvido aqui nesta cidade. E os que são mais antigos aqui se lembram disso há 23 anos, 24 anos atrás, quando nós tivemos um circo, uma tenda aqui onde eu armazém Paraíba hoje, e onde nós pregávamos ali o Evangelho, fazíamos um trabalho de evangelização, de acompanhamento das pessoas. Mas a Missão Mundial Certo surgiu há 23 anos e hoje conta com mais de 70 igrejas espalhadas pelo Brasil. E são portas que estão abertas com pessoas devidamente capacitadas, treinadas para ajudar as pessoas que estão sofrendo. E em especial quero mencionar aqui sobre a problemática das drogas, e dizer que a Igreja Evangélica, de um modo geral, não somente a Missão Mundial Certa, mas a Igreja Evangélica é parceira dos governos que estão bem intencionados. Dos governos que querem, de fato, de verdade, melhorar a qualidade de vida da população. É fato que as mazelas sociais elas estão por toda parte. É fato que os problemas sociais eles são crescentes. E é fato também que os governos estão sempre chegando atrasados em relação às necessidades da população. E nem sempre as ações dos governos correspondem ou coadunam com as necessidades da população. E nós entendemos que a igreja evangélica, a igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo, ela tem uma intenção de não somente preparar as pessoas para o céu, mas também de que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor enquanto elas estão aqui na Terra. E essa qualidade de vida melhor passa invariavelmente pelos governos, passa invariavelmente pelos legislativos, pelos executivos, pelos judiciários. Então nós temos acreditado que igreja só é igreja de fato de verdade se ela tiver uma militância na sociedade, uma militância que protesta, uma militância que critica aquilo que deve ser criticado, uma militância que reivindica ações dos governos que de fato venham melhorar a qualidade de vida da população. Eu não
igreja dentro das quatro paredes. Dentro das quatro paredes, todo mundo é Deus. Agora é lá fora. É influenciando, é protestando, é reivindicando, estabelecendo os princípios elementares da fé cristã que visam melhorar a qualidade de vida da população, que a igreja, ela revela de fato liberdade do seu papel, a sua significação, a sua razão de ser. Então, a problemática das drogas é crescente no mundo todo. A ONU fez uma declaração recentemente que o problema das drogas no mundo é insolúvel, não tem solução. Primeiro, porque movimenta bilhões de dólares no mundo, não tem interesses financeiros por trás. Segundo, as drogas têm tentáculos em todos os poderes. As drogas têm representantes dos poderes legislativos, executivos e judiciários das nações. Então é um problema insolúvel. Mas não é porque a ONU faz uma declaração dessa que nós vamos assistir de camarote esse câncer social destruir as famílias, destruir a sociedade. Então o que nós temos de resultados práticos da nossa militância, da pregação do Evangelho, das ações da igreja na sociedade? Não somente na questão de recuperar o viciado de droga, o dependente químico, não somente de assistir as famílias que estão sofrendo com a problemática das drogas, porque só sabem o inferno que é a droga em ter um parente metido nisso. Você não tem ideia do inferno que é a droga se você não tem ninguém saindo do seu sangue envolvido nisso, metido nisso. Agora, as ações dos governos são importantes, as ações do legislativo, do executivo, do judiciário são importantes. Mas nada disso vai produzir o resultado, de fato, necessário, sem a ação de Deus na vida do ser humano. Eu quero aqui, resumidamente, dizer a vocês que um amigo, conversando com outro amigo, ele disse: o porco só é porco por falta de oportunidade de ser livre. Ele quis provar com um amigo essa teoria, essa tese. Ele pegou um porquinho, deu um banho no porquinho, colocou tal, colocou um assento e colocou no sofá da casa. E ele disse assim: na verdade, o porco pode ser tratado como um gatinho, um cachorrinho, um animal de estimação. As pessoas tratam ele na dama, por isso que ele se suja todo. Só que ele esqueceu a porta aberta e o porquinho desceu do sofá e foi rolar na dama de novo. Ele entendeu que só conseguiria mudar o porco se ele pudesse mudar a natureza do porco. Ele não mudaria, não muda o porco, não mudaria o porco, mudando o porco por fora. Seria necessário mudar o porco por dentro, mudar a natureza do porco. E somente o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar a natureza do ser humano. Somente a palavra de Deus é que pode fazer com que o pai se torne um pai melhor, a mãe se torne uma mãe melhor, o filho se torne um filho melhor, o cidadão se torne um cidadão melhor. Por quê? Porque a religião, ela muda o homem por fora, mas Jesus Cristo, ele muda o homem de dentro para fora. A mudança que Deus opera no ser humano não é a roupa, não é o cabelo. É uma mudança que acontece no interior da pessoa. Então eu acredito na eficácia da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, fazendo a sociedade ser melhor, ser uma sociedade melhor, fazendo com que o ser humano se torne uma pessoa melhor na sociedade. A militância da Igreja Missão Mundial Servos tem resultados extraordinários. Nós temos aqui algumas dessas pessoas que eram viciados em drogas e hoje são pessoas diferentes. Temos aqui pessoas que estavam na periferia da vida, na periferia da sociedade. Foi alcançada pela pregação do Evangelho e hoje tem uma vida mudada, uma vida transformada. Eu tenho comigo um lema, um princípio que carrego sempre comigo. O ser humano, ele foi criado por Deus e para Deus, e sem Deus ele é uma pessoa incompleta.
toda realização sem Deus, mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo. É questão de dias, semanas, meses ou anos. Mas toda realização que deixa Deus de fora, ela vai acabar em falência da alma. Vai acabar em falência da existência humana. Essa é a razão porque tem tanta gente bem-sucedida pelo mundo afora, mas que estão falidas na alma, que a vida está preta e branca, que a vida não tem razão de ser vivida, apesar das conquistas e das realizações que as pessoas tiveram. Por quê? Realização que deixa Deus de fora, ela acaba em falência da alma, em falência da vida. Eu não sei se você sabe, você veio aqui hoje, mas o Japão, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, ele fechou as suas portas e investiu na educação, investiu em tecnologia. E hoje o Japão é uma das potências mundiais. Mas tem muita gente que não sabe. Apesar da prosperidade que o Japão vive hoje, o livro mais vendido do Japão tem o título 1001 Maneiras de se suicidar. 1001 maneiras para você dar cabo da sua vida. É um dos países que tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Um país com realizações, com conquistas, mas apesar disso, as pessoas estão falidas na sua alma, estão vivendo uma existência humana que não vale a pena ser vivida. A vida sem Deus, ela fica preta e branca, ela fica sem graça. Mas eu quero concluir a minha fala, senhores vereadores, pessoas que vieram participar desse momento, as pessoas que estão acompanhando pelas emissoras de rádio, que a igreja ela tem um papel preponderante, fundamental na sociedade, no que diz respeito a ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Não somente se voltando para Deus, buscando estreitar o relacionamento com Deus, buscando ter intimidade com Deus, mas uma qualidade de vida melhor no que diz respeito a ser um agente de Deus na sociedade, implantando os princípios cristãos para que de fato a sociedade se torne uma sociedade melhor. Eu tenho comigo um referencial que me empurrou para a política, que empurrou o Ministério de Missão Mundial para uma militância na vida pública mais acirrada. Eu tenho, por exemplo, as palavras do Senhor Jesus que diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e achará afastado. Muitas pessoas querem entrar por essa porta que Jesus não quer sair. Então nós acreditamos numa igreja que entrou por essa porta que é Jesus, mas que precisa sair para a sociedade, que precisa debater, discutir, reivindicar a melhoria da qualidade de vida da população, que precisa combater as injustiças sociais. Eu tenho comigo também um texto sagrado que fala sobre o juízo final. A maioria dos que estão aqui já ouviram falar sobre o juízo final. E tem muita gente redondamente enganada com relação aos critérios do juízo final. O Senhor Jesus ele diz assim, que no juízo final a pauta do julgamento de cada um de nós será esta: eu tive fome, o que vocês fizeram? Eu estava nu, vocês fizeram o quê? Eu estava enfermo, o que vocês fizeram? Eu estava preso, vocês fizeram o quê? Então, eis que me empurrou para a militância da vida pública, da política, para debater, para reivindicar. Por quê? Quando Jesus disse: eu tive fome, eu estava nu, ele não está falando só para a gente fazer uma cesta básica, ou então uma troca de roupa e levar para quem está na periferia da vida, tentando as migalhas da sociedade. Quando Jesus disse: eu estava com fome, eu estava nu, o que vocês fizeram? Ele está falando sobre geração de emprego e renda na sociedade. Ele está falando o que a igreja faz para melhorar a qualidade de vida daquele que está na periferia da vida. O que a igreja está fazendo em favor daquele que está pegando as migalhas que caem da mesa da sociedade, aquele que não tem renda, que não tem salário, aquele que não tem dignidade.
aquele que está comendo pela mão dos outros, que está vivendo pela mão dos outros. Então Jesus está dizendo, o juízo final vai ser assim: eu tive fome, eu estava nu. O que a igreja fez? Para mim não é de fato lá fora. Os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E de repente esse próximo não é tão próximo como eu gostaria que fosse. Às vezes o credo religioso dele é diferente do meu credo. Ele pode não ser o evangélico, pode ser um espírito, um católico, um budista, não importa, mas é próximo. É alguém que está sofrendo, é alguém que precisa de mão amiga, é alguém que precisa de um outro amigo, é alguém que precisa ser acudido. Não como paliativos, porque se eu dou cesta básica, tem que ser paliativo. Se eu dou uma troca de roupa, está paliativo. É preciso que os governos tenham ações que façam de verdade melhorem a qualidade de vida daqueles que estão na periferia da vida. E o juízo final, a pauta vai ser essa. O que você fez? Você que crê em mim, você que professa fé em mim, você que prega meu evangelho, você que diz que crê, que acredita, qual é a sua militância? Eu fiz uma cesta básica, eu ajudei, eu fiz uma troca de roupa. Não, é muito mais que isso. É discutir, é debater, é reivindicar, é pleitear com os governos a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso que eu acredito numa igreja fora das quatro paredes. Eu acredito numa igreja que milita na sociedade em favor do aflito, do necessitado, do desesperado, daquele que precisa ser acudido, não com ações imediatistas, paliativas, mas daquele que precisa ser acudido com ações efetivas e que de fato, de verdade, venha trazer visibilidade para essas pessoas. Quando Jesus diz: eu estava enfermo, o que vocês fizeram? Puxa, isso é muito mais do que eu visitar uma pessoa que está doente e orar com essa pessoa, meu Deus da vida. É muito mais que isso. Eu não sei se você que está aqui já visitou a enfermaria do HO. Você sai de lá depressivo, como você vê lá. A angústia daquelas pessoas, a aflição daquelas pessoas que estão lá. Quando Jesus disse: eu estava enfermo, o que vocês fizeram? Ele está falando da militância da igreja, ele está falando da militância daqueles que creem no Evangelho. O que é que nós temos feito para que de fato a saúde pública seja melhorada e a qualidade de vida da população melhore? Melhore muito e melhore mesmo. Agora, uma igreja dentro das quatro paredes, glória a Deus, aleluias. Lá dentro todo mundo é de Deus. Na conversa todo mundo é de Deus. No discurso, na pregação todo mundo é de Deus. O Evangelho não foi proposto por Jesus Cristo para ser um discurso somente, uma pregação somente, ou para ser uma música que a gente canta na igreja. O Evangelho foi proposto por Jesus Cristo para ser uma militância, para ser uma luta na sociedade em favor da melhoria da qualidade de vida dos órfãos, em favor da melhoria da qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos idosos. Eu tenho comigo de idoso nesse país, eu já falei isso aqui enquanto vereador, idoso nesse país, lamentavelmente, é tratado como sucata humana. Tem sucata de geladeira, tem sucata de carro, e tem sucata de gente. Então é lamentável que nós tenhamos uma igreja que de repente assiste passivamente as angústias das pessoas, as mazelas sociais, e muitos chegam a dizer: eu sou contra a igreja da política. Pois o juízo final vai ser em cima disso. E essas mudanças, essas melhorias na qualidade de vida da população passam invariavelmente pelos governos, passa pelo executivo, passa por esta casa, pelos legislativos desse país, passam invariavelmente pelo judiciário desse país. Então eu acredito em igreja que discute, que debate, que reivindica, que protesta, uma igreja que orienta o seu povo a votar e vota certo, a votar em favor, ainda que seja alguém que não esteja no mesmo credo religioso que nós,
mas que seja alguém que tenha um coração que bate no compasso do coração do aflito, do necessitado, do desesperado, alguém que tenha uma boa intenção de desenvolver políticas públicas para melhorar de fato a qualidade de vida daqueles que estão sofrendo e alguém precisa fazer alguma coisa com eles. Para terminar, quando Jesus diz, eu estava preso, e vocês foram me ver. Ele está dizendo, eu estava preso, o que vocês fizeram? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando do sistema carcerário que está aí. Um sistema carcerário que tem uma cela para 20 e tem 80 lá dentro. E como é que esse indivíduo vai ser ressocializado? Como é que ele vai voltar para a família, para a sociedade, uma pessoa melhor do que quando ele entrou lá para ser punido pelo delito que ele cometeu? E Jesus está dizendo, o juízo final, a pauta vai ser essa. O que a igreja fez? Foi uma igreja que militou, que pleiteou, que reivindicou, que discutiu, que debateu o sistema carcerário, que buscou melhorar, de fato, de verdade, a qualidade de vida da população. Não foi uma igreja só do glória a Deus e aleluia, e pensando que está agradando a Deus por causa do discurso que tem, por causa da música que canta. Então eu quero aqui deixar sobre a presidente, os novos vereadores, os convidados. Eu quero primeiro pedir perdão pela minha exaltação. Tá? Esse é o meu sacerdócio, é a minha militância, um mandato. Eu tenho um sacerdócio que busca não somente acudir, socorrer, busca a melhoria da qualidade de vida da população, mas que de fato, de verdade, encoraja aqueles que participam conosco dos nossos cultos a interpretarem corretamente o Evangelho de Jesus Cristo. Volto a repetir, o Evangelho não foi proposto por Deus para ser uma pregação somente. Não foi proposto por Deus para ser uma música somente. O Evangelho de Jesus Cristo é uma proposta de Deus para ser uma militância, para ser uma luta na sociedade em favor do próximo, ainda que o próximo não seja tão próximo assim. É verdade dizendo que um casal de sociólogos foi enviado para fazer um trabalho com programas os mais variados num determinado setor de uma grande cidade, onde o índice de violência era crescente, onde a miséria era dominante. Então, esse casal de sociólogos, psicólogos, eles empreenderam ali programas durante 2 anos e fizeram um trabalho intensivo para que, de fato, os índices de violência fossem reduzidos, os índices de miséria fossem reduzidos. E depois de 2 anos, esse casal apresentou um relatório desistindo do trabalho naquele setor da cidade. Eles disseram que todos os programas que desenvolveram ali, tudo aquilo que eles aprenderam como sendo eficazes para melhorar a qualidade de vida de uma população, reduzindo o índice de violência, reduzindo a miséria, todos os esforços foram em vão. Eles jogaram a toalha, entregaram os pets e retrocederam. Naquele mesmo bairro chegou um casal de missionários, um casal de pregadores do Evangelho. Não gente catedrática, não gente que saiu das universidades, mas gente que foi impactado pela graça de Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Gente com um vocabulário limitado. Nós vai, nós foi. Gente sem muita eloquência, mas gente que experimentou o poder do Espírito Santo da graça de Deus. Esse casal de missionários chega ali naquele lugar que os sociólogos, psicólogos, eles desistiram de trabalhar ali porque não viram resultado. Depois de 2 anos de pregação do Evangelho, naquele lugar, os índices de violência daquele bairro foram reduzidos assustadoramente. Os índices de miséria foram reduzidos assustadoramente. Eu estou convencido, pelo Espírito de Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo é uma necessidade na sociedade para que, de fato, a qualidade de vida das pessoas melhore muito e melhore mesmo. Eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição dos novos colegas em algum questionamento. Muito obrigado.